Oi pessoal, eu tô gravando esse vlog pra mostrar pra vocês como foi a minha viagem. E ela começou quando a gente foi pra casa de um dos nossos amigos, porque nós fomos em 9 pessoas, então a gente marcou um ponto de encontro pra gente sair todos juntos. E a gente foi em 2 carros, então também precisava dividir quem ia em qual carro. E aí a gente fez algumas paradas, e essa foi a primeira parada que a gente fez na estrada pra comprar uns snacks. E aí a gente foi, né, assim, é uma viagem super longa, demorou mais ou menos 13 horas, contando com as paradas que a gente teve que fazer no caminho para abastecer e comer e fazer xixi. Mas o caminho é lindo, a estrada é super boa e a vista é maravilhosa. E como a gente saiu de madrugada, a gente assistiu o sol nascendo, que foi uma coisa muito linda, e foi ali por volta das 6 da manhã. A esse ponto, assim, do trajeto, que já fazia mais ou menos a gente já tava ali pelo menos na metade do caminho, a gente já tava muito cansado. As pernas, elas ficam doendo muito de ficar, né, sentado dentro de um carro. Mas eu posso dizer pra vocês que valeu a pena, porque foi uma viagem única, inesquecível. O caminho em si é muito bonito, assim, as paisagens. A gente viu alguns animais na estrada, a gente viu veado, a gente viu guaxinim e... Infelizmente, a gente também viu alguns animais atropelados, porque acontece aqui nas estradas do Canadá. Mas deu tudo certo a nossa viagem. A gente chegou lá são e salvo e também voltamos, deu tudo certo. Nessa parte do trajeto, a gente já estava em Quebec City. E aonde a gente parou pra gente fazer o nosso café da manhã foi essa cafeteria. Ela era super pequenininha, mas tinha umas coisas bem gostosas, porém era meio caro. Estamos aqui numa parada que viemos tomar um café. E cara, esse café aqui foi muito caro, deu $28. 2 lanchinhos e 2 cafés. Chegamos em Montreal, pessoal. Acabamos de chegar, esse é o nosso hotel, é o New Star Montreal. E a gente tá esperando os nossos amigos chegarem pra gente conseguir fazer o check-in. E a primeira parada que a gente fez depois de fazer o check-in no hotel foi ir no Walmart. E essa sou eu correndo na rua pra não ser atropelada, porque o pessoal em Montreal não é educado como no resto do Canadá. E a gente pegou alguns snacks pra gente poder comer no quarto de hotel e também algumas coisas pra gente misturar com as bebidas que a gente ia comprar. E esse é um mini tour pelo quarto de hotel. Ele tinha 2 camas, TV, frigobar. Ele era bem aconchegante e era bem pequenininho, porém era bom pelo preço que a gente pagou. E no dia que a gente chegou tava chovendo muito, então a gente teve que comprar comida no online mesmo, porque não dava pra sair, porque tava chovendo muito. E essa foi a nossa primeira noite. O nosso segundo dia começou tomando um cafezinho bem gostoso que tinha do lado do nosso hotel, era um café italiano. E nós começamos a nos arrumar. Eu fui a primeira a ficar pronta, e daí eu fui ajudando as minhas amigas. E o meu look era todo monocromático, rosa, e tinha uma vibe fada, por causa que meu top era de borboleta e foi minha mãe que fez. Esses somos nós fazendo esquenta, comendo e bebendo. E aí a gente foi de ônibus para a estação de metrô. E tava um dia lindo, calor, sol. E quando a gente chegou lá na estação, a gente teve que pegar 2 linhas de metrô. A gente teve que fazer a baldeação e eu adorei. O metrô é super moderno, me lembrou muito São Paulo, que é da onde eu vim, né? Eu morava em São Paulo, então a vibe de cidade grande de Montreal me encantou demais e eu adorei. Super fácil essa parte do transporte por lá. E aí a estação, ela te deixa dentro do festival, que é o Osheaga, que foi, né, o festival que a gente foi de música. Esses são os meus amigos sendo entrevistados para algum canal, foi super massa, porque eles estavam muito estilosos. E aí a gente entrou lá dentro, e cara, é enorme, é dentro de um parque inteiro o festival. Então é muito bacana a estrutura, o tamanho, a organização, eu adorei. E o clima tava maravilhoso, então a gente conseguiu aproveitar bastante. O primeiro show que a gente foi ver foi do Wallows, que é uma banda que eu queria ver, então eu levei todos os meus amigos e aí eles também gostaram. A gente não ficou muito perto do palco porque já estava um pouquinho cheio, mas a gente curtiu bastante. Porém, eu não consegui ficar até o final do show deles, faltando ali umas 2 músicas. Eu saí para ir pro próximo palco,
porque senão não ia dar tempo, porque como o parque é grande, para ir de um palco pro outro, você tem que andar bastante, tipo 10, 15 minutos. Então, para você pegar vários artistas com tempo curto, você tem que acabar perdendo um pouco de um para conseguir chegar no do outro. Mas o show do Wallows foi maravilhoso, eu adorei. Esses são todos meus amigos curtindo. E aí a gente foi pra ver o Pausa, que é de música eletrônica. O meu marido queria ver ele, então eu fui e foi bem legal. O público já era diferente do outro palco, porque, né, a vibe eletrônica é uma coisa, assim, que nem todo mundo gosta, mas foi muito bacana, a gente adorou. Depois, a gente teve que cruzar novamente o parque para ir em outro palco, porém esse estava com chão de barro, porque tinha chovido um dia antes, então a gente não gostou muito. E a gente foi ver Bicep, que também é música eletrônica, porém, por conta do chão, a gente acabou ficando meio assim, a gente não curtiu tanto o show. Depois, a gente foi ver o nosso último show, que era do Rufus do Sol, e a gente passou cruzando o parque por umas pontes e dava para ver a cidade, a coisa mais linda de noite. E aí o show do Rufus encerrou a nossa noite. Tava lotado o festival, muita gente lá pra ver eles, eu achei muito bacana e foi um show maravilhoso. E depois que terminou, a gente foi pegar o metrô pra voltar pra Downtown. E aí a gente desceu lá no centro pra ir comer alguma coisa de madrugada antes de voltar pro hotel e dormir. E a gente achou um lugar que vendia comida árabe, que era bom e ficava 24 horas. Começando o nosso terceiro dia de viagem e tava novamente um sol maravilhoso e a arquitetura dessa cidade ela é perfeita, parece que você tá na Europa e o café de sempre maravilhoso. Olá pessoal, estou agora acho que segundo dia, né, hoje é sábado, então é tipo o segundo dia de festival e terceiro dia da nossa viagem porque a gente chegou aqui na quinta. E eu tô gravando, né, várias coisas de lá, mas eu não tô, tipo, falando, porque também é muito barulho. Então, eu tirei esse tempo agora que eu tô arrumando meu cabelo pra falar um pouco pra vocês o que eu estou achando, né, de Montreal e também do festival. Eu estou indo no festival que se chama Osheaga, alguma coisa assim. E, cara, é muito diferente do que eu tava acostumada, porque eu já fui no Lollapalooza. E assim, o Lola, ele é grande, mas o daqui é muito maior. Tipo, esse festival, ele tá sendo num parque. Um parque inteiro foi fechado para fazer o festival. E esse parque, ele é tipo uma ilha no meio de Montreal. Então, tipo, é loucura total. E a infraestrutura que eles têm é muito boa. Tipo assim, tem muita coisa de comer. Tem muitas opções de bebida alcoólica sem álcool. Tem também, tipo, lugarzinhos pra você sentar. Tem gramado pra você descansar. E os palcos, eles são bem grandões. Então, tipo assim, mesmo que esteja cheio, tem bastante espaço pra todo mundo ficar, sabe? E sobre a cidade em si, por enquanto ainda não vimos. Porque a gente pega o transporte daqui pro festival e do festival pra aqui. Porque a gente não tá tendo muito tempo, né? Porque a gente vai beber, a gente vai, tipo, comer, aí a gente vai se arrumar e a gente acaba demorando um tempo. E ainda mais que somos quase em 10, tem que organizar pra todo mundo ficar pronto junto, então demora um pouco. Mas por enquanto eu tô gostando bastante. E tipo assim, as pessoas aqui falam francês, né? Tá tudo em francês escrito. Então, tipo, o que eu faço é que quando eu vou falar com as pessoas, eu já falo logo em inglês. Que é pra elas saberem que eu não sou fluente em francês. Porque se você falar bonjour, eles já vão te responder tudo em francês. Aí você fica assim, ah, então, eu não falo. Eu só sei falar bonjour, merci, e olha lá. E aí fica uma coisa meio estranha. Então eu já só falo, tipo, inglês e o máximo que eu tô falando é agradecer em francês. Porque eu não quero passar vergonha, né? Porque os caras aqui tem o francês, né? O canadense barra francês. Eles são mais brutos, não é aquela galera que tá toda hora pedindo desculpa. É assim, empurra, foda-se, pisa no seu pé, esbarra em você, e você que tem que pedir desculpa. E é isso. Mas por enquanto eu tô gostando bastante da viagem, tá sendo bem divertida. E o festival tá sendo melhor do que eu imaginei que ele seria. E ontem eu assisti algumas bandas, na verdade eu assisti o Wallows, que era uma banda que eu queria ver. E daí eu vi Pausa e Bicep, que são tipo uns carinhas que tocam mais eletrônica. E por último eu vi Rufus do Sol, que também é meio eletrônica, mas é um pouco diferente. E tinha bastante gente no show do Rufus, porque eles estavam encerrando, né, era a última apresentação. Então, tipo, a galera até que não gostava, tava lá, porque era o último show, né. Esse é o look pro segundo dia.
E na verdade eu queria usar outro top, só que ele arrebentou e eu não consegui consertar o suficiente pra me sentir segura pra eu usar ele, então eu coloquei esse. E hoje, depois do festival, a gente vai pra uma balada que é famosa aqui em Montreal, então, tipo, tem que ser um look de balada, sabe? Porque senão, hoje eu ia usar um look mais de boa, porque na verdade não tem ninguém que eu queira ver. A única pessoa que realmente eu vou assistir hoje é a Billie Eilish. Como a gente só ia ver a Billie Eilish, a gente saiu mais tarde do hotel, também porque a gente depois ia sair, ficar mais tempo na rua. E olha que legal, toda hora passava aviões, porque o nosso hotel era perto do aeroporto. E estávamos esperando o ônibus para pegar e ir pro festival novamente. E a gente viu somente mesmo o show da Billie Eilish, porque a gente chegou lá, já era umas 8 horas da noite mais ou menos. E foi massa demais o show dela, tipo, presença de palco, o som, ela é incrível. Teve até fogos de artifício no final do show, a gente adorou. Eu não conhecia muitas músicas, mas mesmo assim eu gostei bastante. E depois a gente foi na Estéreo, que era a balada, e ela era super VIP, não podia gravar dentro. E essa é a gente, 7 horas da manhã, saindo de lá. Aí vai ter que passar bronzeador só nas listras, tá ligado? Hoje estamos aqui no nosso terceiro dia, chegamos cedo, sozinhas, porque a gente quer ver uma banda que as outras pessoas não querem. E a gente vai entrar na entrada VIP da Bel. Nesse último dia de festival tava bem quente, então eles colocaram várias coisas de água que você podia se refrescar. E aí a gente foi nesse lounge VIP da Bel, que é uma das patrocinadoras do evento. A gente pegou tipo uma raspadinha, uns brindes e tinha várias outras marcas dando brinde também dentro do festival. Então isso era muito legal, eles estavam fazendo várias coisas para promover e tinha muitos food trucks de comidas e bebidas. Tinha também essa roda gigante, muito lindo. Tinha também lugar para você colocar água na sua garrafinha. E aí eu e a minha amiga fomos ver o nosso primeiro show do dia, que era do The Driver Era, que a gente queria muito ver, porque a gente gosta muito do Ross Lynch, desde que ele era da Disney. Então a gente chegou lá o mais cedo possível, ficamos tipo bem pertinho da grade e foi bem legal. E cara, sensacional esse cara, essa banda, as músicas, tava tudo muito bom. Fiquei muito feliz que acordei mais cedo pra poder ir ver eles, porque como a gente tinha saído da balada cedo da manhã, eu quase desisti, mas no final deu certo, eu consegui aguentar e fui ver eles. Depois que o show deles terminou, a gente tirou uma sonequinha na grama, enquanto a gente esperava o resto dos nossos amigos chegar no festival. E aí, a gente depois encontrou com os nossos amigos e já foi garantir o nosso lugar na grama para ver Kendrick Lamar, que era a atração que a gente mais queria. Mas antes a gente viu um pouco de Kim Petras, que era no mesmo palco. A gente não gostou muito, mas estávamos todos lá curtindo muito. Depois que acabou o show da Kim Petras, a gente assistiu Fred Again, que é tipo eletrônica também. E aí o show do Fred foi muito bom, eu não conhecia e eu fiquei bem impactada, que eu gostei bastante. Eu não era o que eu tava esperando e eu gostei muito. E depois que Fred Again acabou, a gente ficou esperando pra começar o show do Kendrick Lamar, que era o que a gente mais queria ver, e foi sensacional. Esse cara, ele canta muito, a apresentação dele é muito da hora, muito bem pensada, perfeita. Depois a gente foi embora e aí, em vez da gente pegar o metrô na estação, a gente decidiu cruzar a ponte andando. Essa esfera que tem lá no parque é a Biodome, que é tipo, você pode visitar, é umas coisas de ciência, se eu não me engano. A gente não conseguiu visitar, mas fica para uma próxima vez. E aí a gente andou bastante para conseguir cruzar a ponte andando, porque a gente olhou no mapa e achou que era perto, mas na verdade era bem longe e demorou quase 1 hora a gente andando para chegar na cidade, mas enfim, deu tudo certo e a gente foi para downtown a pé mesmo, e a cidade estava lotada porque estava todo mundo saindo do festival. E aí a gente foi caçar um bar pra gente beber e comemorar esse último dia. E cara, as ruas de Montreal são lindas, perfeitas. Aí a gente achou esse pub e a gente ficou lá, a gente tomou uma cerveja e também um drink que parecia uma mimosa, e o preço era bem bacana e também era bem legal o ambiente, era tipo num basement de um prédio, eu achei muito legal mesmo. E
E para finalizar, no nosso último dia, a gente saiu para conhecer um pouco mais da cidade. Então, a gente foi para downtown de carro e quando a gente chegou lá, a gente ficou passeando a pé mesmo. Essa parte, ela era tipo a prefeitura da cidade e tem muitas construções antigas. E depois a gente foi num restaurante almoçar. Na verdade, a gente queria brunch, mas aí não tinha mais, a gente comeu mesmo coisinhas gostosas. E depois a gente foi passear, só que começou a chover. E para fugir da chuva, a gente entrou numa galeria de arte e ficou lá olhando as pinturas, os quadros, e é uma coisa que me impressionou bastante aqui em Montreal, que tem muitas galerias de arte. Depois a gente foi ver a Basílica de Notre Dame, mas quando a gente chegou lá, o horário de visita já tinha acabado, então a gente só viu ela por fora mesmo, mas ela é enorme. E depois a gente passou também em algumas lojinhas para comprar souvenirs. Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei de lembrança de Montreal em outro vídeo. E aí a gente só ficou andando e foi vendo as coisas que tinham pelo caminho. Tava um pouco garoando, então tava meio chato, mas não atrapalhou o nosso passeio. E aí a gente passou pelo waterfront, onde tem uns barquinhos estacionados, tinha também uma roda gigante, tinha algumas coisas, algumas feirinhas ali acontecendo, porém como era segunda-feira não tinha tanta coisa aberta. E esse foi o nosso dia por Montreal, essa foi a nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Deixa aqui o like, também se inscreve no canal e até o próximo vídeo.